Olá, realistas, tudo bem? Vamos para mais um bloquinho sobre o nosso projeto dos narcisistas, né? Dessa raça, né? De víbora, vamos dizer assim, que a Bíblia fala, né? Que são os que ele chama de fariseus, vamos dizer assim, né? Porque não deixa de ser verdade, né? Que a Bíblia fala que os fariseus eram aqueles que falavam fazer uma coisa, mas faziam o outro, né? E os narcisistas são assim, né? Eles se dizem ser uma coisa na sociedade, mas na verdade eles fazem outras coisas. E uma seguidora mandou para mim a seguinte problemática para eu estar resolvendo aqui com vocês em um vídeo, com a seguinte pergunta: Michele, a Bíblia fala dos narcisistas? A Bíblia prevê sobre essas pessoas? Sim, gente, principalmente em 2 Timóteo 3, vou mostrar para vocês, que fala, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, não tem temor a Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Gente, vamos esclarecer aqui. Quando a Bíblia fala homens amantes de si mesmo, né, o próprio nome já se remete ao narcisista, porque veio daquela expressão, né, de Narciso, né, que é aquele que se olhou no espelho da água, se adorou a própria imagem. Então, amante de si mesmo. Só daí já veio o nome desse transtorno. Porque uma das coisas que quem tem um transtorno de personalidade narcisista faz é se amar, se adular, se vangloriar 24 horas. Ele acha que as coisas é só para ele, em prol dele, tudo dele, ele não consegue reconhecer outra pessoa, não consegue ter minimamente uma empatia, né? Fala que ele é avarento, realmente. Lembra que eu falei que narcisistas são vazios de si mesmo, que não foram criados como um empata, que às vezes a gente tem um problema, a gente tende a se voltar para dentro da gente, se autoanalisar, né? De chegar àquele consenso, assim, de pensar, bom, isso aqui precisa ser reavaliado, isso aqui precisa ser revisto dentro de mim. Só essa capacidade que o empata tem, o narcisista não tem, porque ele é oco, ele é vazio, ele foi esvaziado de si mesmo, ele sempre esteve na pretensão do outro, né? Tanto daquele que mimou demais ou tanto daquele que castigou demais o narcisista. Ele teve que se esvaziar de si mesmo, não teve espaço para dar a sua opinião, ser quem é, então ele é esvaziado dele mesmo. E por decorrência disso, ele é tão esvaziado de si mesmo que ele só quer só bens, né? Ele só quer só lucro, porque ele sabe que ele não tem nada a oferecer. E o que ele mais preserva é isso aqui, os bens materiais, porque ele sabe que no fundo ele não tem nada a oferecer. O que ele tem para segurar minimamente uma vítima ou tentar ali seduzir alguém é um presente. Ele tenta trazer uma forma de que de fato ele não é, ele vende essa imagem, isso tudo em prol da avareza, ou seja, ele tem que ser avarento, ele gosta de um dinheiro, ele gosta desses luxos, né, da vida. E outra característica também, são presunçosos, são soberbos, né, aquela pessoa que se acha, né, presunçosos também, pessoas que se acham, pessoa que, né, sempre invalida as outras pessoas, subjugam as outras pessoas, né, achando que só ele sabe, só ele consegue responder as coisas, a expectativa do outro, só ele sabe validar o outro e sempre quer ser validado, né? Na verdade, ele não valida o outro, ele finge validar o outro para ele ser vangloriado, né? São presunçosos, somos soberbos, blasfemos,
Poxa, blasfemam as pessoas 24 horas, falam mal de todo mundo, caluniam, injúria as outras pessoas, caluniam as outras pessoas, então são blasfemos, não tem freio, seus devidos freios que nós falamos, né? Que o empata tem os seus devidos freios, ele sabe a hora de parar, ele sabe se voltar para dentro dele, já que ele tem os limites dele, sabe colocar isso um pouco minimamente no outro e saber quando que ele está exagerando. O narcisista não tem isso, né? São ingratos, são profanos. Profanos, o narcisista, ele é altamente profano, ele é promíscuo, ele, na maioria das vezes, ele é bissexual, e para ele não tem limite, sexo, ele quer provar de tudo, ele quer provar de todos, ele não tem escrúpulos, ele não tem moral, né? Ele não tem os devidos freios, por isso ele é profano, é o que a palavra de Deus fala que é verdade. Então esse é o capítulo que mais descreve de fato o narcisista, 2 Timóteo 3, né? Ele fala que eles são ingratos realmente, né? Quem tem a gratidão de Deus dentro de si, agradece todos os dias pelo mero fato de ter acordado, de ter respirado, né, de ver a natureza, de falar com Deus, com seu Criador, conectar-se consigo mesmo. Então eles são ingratos, eles só sabem só reclamar. Eu nunca vi um narcisista que não reclame tanto. Ele só sabe só reclamar. A negatividade dele, a toxicidade dele é muito alta, ele só sabe reclamar. E por isso que se você for analisar os narcisistas, assim, a maioria deles, 99%, eles são hipocondríacos, eles sempre estão consumindo muito remédio, porque eles são tão invejosos, são tão profanos, são tão, como se diz, assim, ele tenta ele tenta controlar o meio dele, ele é muito profano, ele é muito pesado, ele é invejoso, isso tudo vai fazendo mal para ele mesmo, e por isso que a maioria dos narcisistas são hipocondríacos. Passa a perceber isso. Quanto mais tóxica a pessoa é, mais ela toma remédio, porque aquilo vai corroendo ela por dentro. O próprio fato dela ser invejosa para com as outras pessoas, isso vai correndo ela por dentro, porque isso vai dando um ódio dentro dela, isso vai dando mais cortisol dentro dela, mais estresse. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai o que? Adoecendo as nossas células. E a tendência do narcisista é tomar mais remédio ainda, né? São sem afeto natural, ou seja, não são empatas, né? Aquilo que nós falamos aqui. Irreconciliáveis, ou seja, quanto mais você tenta se reconciliar com o narcisista, sabe, conversar, mais ele converte aquela conversa que vocês tiveram em mais munição para eles, mais suprimento, ele troca os personagens, ele se faz de vítima, ele vira a mesa. Você que era a vítima, você passa a ser a autora ali daquele crime, a autora e o autor ali daquelas ofensas, tá certo? Então é irreconciliáveis o narcisista. São caluniadores, nós já falamos aqui, né? São incontinentes, ou seja, não respeitam nenhuma figura de autoridade, porque ele tem uma sensação assim de poderio, ele é muito imperativo, ele acha que é ele, pronto, acabou, ele não deve obediência para autoridade alguma, para juiz, para promotor de justiça nenhum, para polícia nenhuma, para pastor nenhum, ele fala mal dessas autoridades, então ele é totalmente incontinente, ele é cruel, ele é sem amor para com os bons, eles são traidores. Quando você vira as costas, eles falam também de você, né? E eles são obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que de Deus, né? Ou seja, não são temente a Deus, né? Porque aquele que respeita o irmão que vê, que é aquilo que a Bíblia fala, porque se você ama o seu irmão, aquele que você vê, cuida dele, tem minimamente amor a ele, então você ama e cuida de Deus, vamos dizer assim. Porque Deus você não vê, você acredita e ama a Deus através da fé, né, de que ele existe. Agora, se você despreza aquele que você vê, então você não ama a Deus, aquele que você não vê. É o que a Bíblia fala. Então, tá dizendo aqui que eles são a mais amigos dos deleites, do prazer do mundo do que de Deus, né? Então ele não respeita o outro, né? Ele tá mais aí para os seus caprichos, né? Para os seus deleites, né? Para aquilo que pode trazer benefício para ele, do que amigo de Deus, porque ele não cuida do outro, né?
E é isso, gente. Tantas coisas, né, que 2 Timóteo 3 trouxe aqui pra gente, são as características nítidas, né, dos narcisistas. Então, de fato, eles existem. Gente, tem também um versículo da Bíblia que eu não lembro onde está, é só jogar no Google dessa forma que eu vou dizer mais ou menos para vocês, que fala que tem homens que não dormem sem antes fazer o mal. A Bíblia fala também em um versículo que tem homens que não dormem sem antes fazer o mal. Esses homens, acredito que Deus esteja ilustrando o psicopata, o sociopata, o narcisista, são esses do cluster B, ou seja, da classificação da classe B, tá? Das doenças mentais, do DSM-5, tá certo? Porque isso é muito pesado. Tem homens que não dormem sem antes fazer o mal. Ou seja, o narcisista realmente, se ele vê que ele não conseguiu infectar, nessa não é a palavra, se ele viu que ele não conseguiu intervir de forma negativa ao seu dia, ele não sossega, tá certo? Ele não tem paz com ele mesmo. Ele tem que infernizar. A vida dele é a base disso, de infernizar as pessoas. Ele não dorme sem antes fazer o mal. Então a Bíblia é muito clara. Então não queira ser mais do que Deus, não queira ser mais do que a Bíblia, amado. Se Deus colocou ali, amada, na forma de versículo que tem pessoas assim que existem, então não vá destilando amor a qualquer pessoa, tá certo? Tenha mais ali tato. Peça a Deus discernimento para você saber entrar, para saber sair e saber dar pérola às pessoas certas. Porque a própria palavra de Deus fala para a gente não dar pérola aos porcos. Às vezes a gente quer ajudar todo tipo de pessoa e Deus não quer que a gente ajude a todos. Há alguns que a gente tem que ajudar. A gente tem que pedir a Deus para nos dê discernimento, para que Ele nos dê conhecimento da Tua palavra, para que Ele nos dê ali discernimento mesmo das pessoas que a gente deve acolher no nosso dia a dia, tá certo? Porque quanto mais a gente acolhe qualquer tipo de outra pessoa sem tato, sem qualquer seleção, qualquer seletiva que seja, a gente paga o preço, tá certo? Porque a gente tá meio que agindo sem borda, a gente deixa qualquer um adentrar. E deixar qualquer um adentrar na nossa vida, uma hora a gente vai pagar a consequência. A gente vai pagar o peso do pecado. Tá certo, amado? Tá certo, amada? Fiquem com Deus. Realistas, já estaremos retornando aqui pro 4º bloquinho desse projeto, Os Narcisistas, tá certo? Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. Tchau.